Olá, meus consagrados, sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo certo por aí com vocês? Tudo ok? Espero que essa mensagem encontre vocês bem, independente se você está me ouvindo em casa ou no caminho do trabalho, ou está fazendo faxina e me ouvindo, tá? Então agora vamos entender quais são as nuances do nosso dia. Vamos compreender através da interpretação das cartas que vão nos trazer aqui as tendências para esse dia, as situações nas quais nós podemos nos deparar e tudo mais. Vamos conferir aqui então. Você já vem chegando e já se inscrevendo, já ativa as notificações e o sininho para você não perder nada, certo? E você receber todos os dias religiosamente, sem falta, a previsão. E vamos entender aqui então, sem mais delongas. Vamos ver o que as cartas trazem para nós aqui. As finanças, 2 de bastos. Profissional, 9 de espadas. Área afetiva, 5 de bastos. Área da saúde e da espiritualidade, 9 de ouros. E conselho, as de espadas. Então é o seguinte: aqui na área financeira, no 2 de bastos, existe alguma decisão que você vai precisar fazer, ou pode ser que você precise analisar alguma situação nas suas finanças aí para tomar uma decisão, né? Talvez esse seja o dia que você vai estar nesse momento antes da decisão, onde você analisa tudo, onde você pesa todos os prós e contras, analisa as possibilidades que existem no horizonte e também pode perceber alguma alguma coisa que você precisa fazer, principalmente alguma posição que você precisa ter aqui nas suas finanças, tá? Porque provavelmente você vai precisar, até pode ser um dia, inclusive, que você esteja esperando receber algum valor de alguém, né? Pode ser um dia que você esteja esperando cair na conta algum valor, enfim, né? Mas é bem provável que esse dia ele trate de coisas assim que não trazem talvez muitos movimentos aparentes. Aqui esse dia é um momento que antecede esses movimentos, até porque talvez você pode estar analisando a situação financeira, né? Vai ter que tomar alguma decisão, por exemplo, de investir em algo, adquirir algo, pagar algo, enfim, né? Mas é uma decisão bem importante, pelo que eu vejo aqui, que é uma decisão que pode mudar, provavelmente os próximos meses aí podem ser definidos por essa decisão, inclusive, né? Os próximos meses, os próximos dias, tá? E claro que, lembrando sempre que essa é uma tiragem ampla e coletiva, então, se você precisa de um direcionamento mais específico, de entender algo mais pontual, né, e perguntar alguma coisa mais, né, tem as suas finanças, por exemplo, podem estar numa situação bem diferente. E tá tudo bem, aqui é uma tiragem coletiva. Para você entender especificamente, é necessário que a gente possa conversar para eu entender a situação e eu te ajudar através das cartas numa leitura personalizada e particular. E para você fazer isso, é só você clicar no link que tem aqui embaixo na descrição e a gente conversa, eu consigo entender como posso te ajudar através das cartas. Mas aqui, inclusive na área profissional, nós temos o 9 de espadas e provavelmente você pode estar preocupado com alguma coisa, sabe? Pode ser que você se preocupe com algum prazo, né? Ah, tem que entregar tal coisa, tem que fazer tal coisa até tal dia, sabe? Pode ser esse dia sim que você, né, perceba que tem alguma preocupação, alguma coisa que te deixa talvez um pouco neurótica, um pouco ansiosa. Pode ser que você se veja inclusive arrependida de algo, uma decisão, de alguma coisa que você fez, tá? É um dia que ele pode trazer uma situação psicológica um pouquinho delicada, um pouquinho complexa, sabe? Então, é um dia que, inclusive, é importante, talvez, se for o caso, se você conseguir, né, de alguma forma expressar isso, porque o contrário dessa energia é você expressar, é você tentar lidar, é de alguma forma
elaborar melhor esses pensamentos e não deixar que eles te dominem, né? Porque os pensamentos, eles têm que servir a nós e não ao contrário. Não somos nós que servimos aos nossos pensamentos, somos nós que comandamos. Então, justamente é por aí que a gente vai perceber que muitas vezes a gente se coloca em estados de neurose, de preocupação, porque é a gente que tá fazendo um drama ali, fazendo uma coisa, entendeu? É uma situação que às vezes. E ontem, inclusive, na previsão já apareceu sobre isso, sobre essa questão de fazer muita tempestade em copo d'água, sabe? Uma coisinha pequenininha, uma situação, às vezes até mais simples de resolver, mas que a gente acaba, por alguma coisa, por algum gatilho, por algum trauma, por qualquer coisa, a gente acaba realmente aumentando isso. Né? Então, cuidado aí, até isso pode acabar te prejudicando no trabalho, pode acabar consumindo uma energia que não tem porquê, né? Então, aqui na área afetiva, nós temos o 5 de bastos. Então, é importante lembrar sempre que nem todo mundo pensa igual a gente, e tá tudo bem. E outra coisa, você também não tem o trabalho de convencer as pessoas de nada, tá? O 5 de bastos, ele vai lembrar o quanto é importante debatermos ideias. Você sabe debater ideias? Ou você sempre pega aquilo que o outro falou como uma acusação, sempre leva para o lado pessoal, sempre leva para o coração? Porque o 5 de bastos também pode ser isso. Pode ser uma situação em que você ouça alguém falar, ou veja alguém agir, ou enfim, qualquer coisa, alguma situação que você leva para o lado pessoal e se atinge sabe, acaba internalizando isso e criando talvez até uma indisposição, criando um atrito, criando uma discussão desnecessária, assim, porque as discussões, é isso que eu tô querendo dizer, elas são necessárias justamente porque às vezes tem alguém que pensa diferente de nós e essa ideia, esse pensamento, ele não precisa ser algo que a gente concorde ou que vá fazer, mas isso pode até inclusive ser um exemplo de como não ser, de como não fazer. Então, você que pensa que está aí fazendo palestrinha e que as pessoas estão te ouvindo porque estão prestando atenção, às vezes as pessoas estão te ouvindo porque elas estão percebendo, pô, eu não vou fazer isso aí. Eu tô vendo o que que essa pessoa tá fazendo aí. Eu não vou ser assim, desse jeito que essa pessoa é assim, sabe? Levar tudo pro lado pessoal, se ofende com tudo. Aí, às vezes a pessoa tá te analisando porque ela tá pegando um exemplo de como não ser. Sabe? E tá tudo bem aqui, é importante lembrar isso, que nós somos pessoas que a diferença nos faz únicos, justamente, e que o debate ele é necessário, é importante até mesmo para, né? Porque às vezes se você tá se incomodando com algo que a pessoa falou que talvez foi de contra ao teu pensamento, né? Vamos supor, por exemplo, você colocou uma ideia sua, você expôs, você falou, comunicou, né? Deixou claro ali, eu penso dessa forma. E aí a pessoa fez um comentário e esse comentário te causou incômodo. Por que que esse comentário te causou incômodo? Será que é porque a pessoa tem uma opinião diferente ou porque a sua estrutura daquilo que você acredita não está firme? Ou seja, talvez nem você mesmo acredite nas próprias palavras que quando alguém te questiona, você se sente ameaçada, né? Você pode se sentir ameaçada, ameaçado, porque isso acaba questionando os teus próprios pensamentos e pode acabar até te colocando você mesmo em contradição, né? Você pode se ver se contradizendo. Então veja, muitas vezes quando você se incomoda, não é porque de fato a pessoa está querendo alguma, né, te acusar ou te afetar, não. É porque você está interiorizando, você pode ter algum tipo de complexo, alguma coisa que você leva para o coração e não consegue perceber que talvez, né, às vezes é você com você mesmo. Gente, às vezes a gente tá travando uma guerra com a gente mesmo e a gente acha que é os outros que estão provocando, que estão fazendo. Não, é a gente com a gente mesmo. É aquela coisa, né? A batalha espiritual fortíssima. E a gente não percebe. Então é bom se atentar a isso. E aqui na saúde, na espiritualidade, nós temos o 9 de ouros, que vai nos lembrar bastante sobre como nós precisamos cuidar de um todo, de uma forma holística da nossa saúde.
onde nós podemos atender as nossas necessidades nutricionais, se alimentando bem, nos alimentando bem, e psicológicas também, tentando manter, né, um bem-estar. Inclusive, é uma quinta-feira que talvez a gente pode, sei lá, você pode estar de folga, você pode aproveitar para tirar uma folga, por exemplo, ou você pode aproveitar para dar uma volta, para dar uma caminhada, para cuidar do seu jardim, para cuidar de você mesmo. Mas assim, é importante lembrar que aqui o ponto é cuidar de você, é lembrar de você. Tudo bem, podem haver outras pessoas, você pode ser mãe, você pode, né, enfim, pai, mãe, você pode ter compromissos, responsabilidades, mas assim, você e você em primeiro lugar. Porque se você não cuidar de você, você não consegue cuidar dos outros, sabe? Às vezes se você não se alimentar bem, se você não se cuidar, como é que você vai cuidar do outro? Então, é por aí que a gente vai. Na espiritualidade, nós temos aqui essa energia do nove de ouros, nos lembrando o quanto nós somos seres de um potencial enorme, de uma capacidade enorme. E estava conversando, inclusive, com um ouvinte outro dia, daqui da rede social de vídeos longos, que eu não posso mencionar, porque esse áudio ele vai para várias plataformas, então, né, enfim. E aí essa pessoa comentou comigo assim, nossa, realmente, né, é muito mais comum, muito mais fácil, simples de aceitar as pessoas reclamando da vida, reclamando do mundo, do que aceitar que as pessoas são positivas, têm autoestima, têm confiança em si mesmas, né? Pode ver, gente. Para um pouquinho para pensar. Se vem uma pessoa para você reclamando da vida, dizendo que tá mal, que tá passando, assim, você vai entender, você vai acolher, você vai ouvir, beleza. Agora, se chega alguém né? Chega uma pessoa assim, né, comemorando e celebrando que passou no vestibular, ou que conseguiu um emprego novo, ou que fez uma compra bacana, conseguiu fazer uma aquisição ali que ela queria, ou que está recebendo um bom salário, e que está se sentindo bem, que está se sentindo bonita. Às vezes a gente, né, eu não sei, eu não tenho, graças a Deus, assim. Eu tô trabalhando isso e não tenho mais essa. Mas tem gente que é assim, que daí olha e diz assim, nossa, tá se achando. Porque às vezes a confiança parece prepotência, gente. Por quê? Porque no mundo, o mundo, o sistema e tudo faz, né? Eles elaboram, inclusive, coisas e fizeram a gente normalizar isso. Fizeram a gente normalizar aqui. Se sentir mal, ok, beleza. Mas se sentir bem, não. Se você se sentir bem, você tá se achando. Se você se sentir uma pessoa legal, enfim, né? Se você se sentir bem consigo mesmo e tiver confiança em si, você é visto como uma pessoa prepotente, arrogante, muitas vezes. Pra quem não conhece, no caso, né? Para as aparências, assim, digamos. Mas veja como é, né? Como a gente precisa elaborar isso dentro de nós. E aí nós estávamos conversando eu e esse, que é um amigo, inclusive, pessoal, muito próximo, que me acompanha há desde, ó, anos e anos, desde que eu comecei aí, os meus estudos na bruxaria e tudo mais, que eu comecei a entrar, né, na caminhada da espiritualidade. E aí ele comentou, né, nossa, realmente a gente tem uma cultura, tem um costume de reclamar e de né? E é normal reclamar, é normal falar que as coisas estão ruins e dar risada e até, né? Olha só a que ponto a gente chegou que a gente ridiculariza. Às vezes a gente dá risada. E eu não vou dizer pra vocês que eu também não debocho de mim mesmo, eu debocho de mim mesmo, eu dou risada. A vida também é sobre isso. Mas o que eu quero chegar aqui é num ponto onde, às vezes, a confiança nos incomoda porque a gente não tem confiança. Porque a gente que tem confiança, a gente incentiva outras pessoas a terem mais confiança. Ou até mesmo as pessoas. Hoje eu vejo assim, hoje eu percebo e entendo que as pessoas que têm confiança, elas incentivam as outras pessoas, elas dão gás, elas não ficam criticando, elas não ficam julgando, elas não ficam querendo, mas isso aqui tá errado que tu tá fazendo. Ah, mas sabe, parece que não consegue ver o brilho da outra pessoa. Ei, gente, peraí, não vamos por aí que tá é feio isso aí, hein? Isso aí é recalque, hein? Feio isso aí, ó. Tomara que vocês que estejam me ouvindo, ninguém seja assim. Porque é feio, muito feio, muito, muito, muito feio. Nossa, é muito feio você ver uma pessoa com confiança brilhando
e querer, ai, mas sabe, sempre achar um defeito, nossa, isso diz muito sobre você, tá? Então, é sobre isso. Aqui no conselho nós temos o As de Espadas, que ele vai nos lembrar da necessidade da comunicação, da conversa. É uma quinta-feira especial, talvez até para você de repente fechar um acordo ou encaminhar algum acordo, algum documento, aqui num sentido geral, né? Então também é importante você ler tudo bem lido, entender tudo bem compreendido, se expressar, falar o que você acha, o que você pensa, o que você quer, enfim, né? Mas aqui a comunicação nesse dia vai ser muito, muito, muito importante. Tanto para você entender quanto para você ser entendida, certo? Então, deixa o like se foi útil para você, não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Eu agradeço muito pela sua companhia aqui. Espero que você tenha uma quinta-feira maravilhosa e abençoada como você merece. Um grande abraço, fique bem e até mais.